Vocês não querem vir para cá, juntar nós aqui, sentar aqui do lado? Bom, prazer enorme estar aqui com vocês novamente nessa quarta-feira de agronegócio da Fazenda São Pedro. Me perguntaram ali por que a gente faz isso, porque a gente acredita que disseminar a cultura, disseminar os aprendizados, isso é muito importante para todo mundo. Hoje em dia, aquela receitinha que no passado o empresário não contava para o outro o que ele estava fazendo para melhorar os resultados deles, isso não funciona mais. A gente vai na internet, a gente acha o que a gente quiser, a gente acha muito melhor. Só que disseminar a cultura aqui na região, nessa micro-região, é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente aprender com quem está aqui do que a gente aprender com quem está lá na Amazonas. Então, um dos nossos propósitos aqui é sentar com vocês, mostrar o que a gente está fazendo, aprender, trocar ideias. Sábado passado eu estive aqui. Cadê o Toninho? Toninho, cadê? O Toninho está aqui. Estava lá com o Toninho. Fui visitá-lo aqui na fazenda, aprender lá como ele faz o silo bolsa, que a gente não sabe. E o Toninho deu uma aula lá para a gente, está desde 2013 fazendo isso, e a gente não sabe fazer. E a gente gosta de aprender, a gente gosta de aprender com quem sabe. Agora, o que a gente aprende, a gente também gosta de multiplicar. No assunto da Feira de Touros, por que a gente entende que quer disseminar isso aqui? Nós estamos há 30 anos fazendo isso. Eu posso afirmar para vocês que eu já fiz muita coisa errada, tenho certeza que vou fazer muita coisa errada pela frente ainda. Mas eu acho que a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito e aprendeu com muita gente que está dando certo. E a gente tem parceiros aqui, como é a CIA de Melhoramentos. Eu sou conselheiro da CIA, tivemos uma reunião do conselho essa semana. A CIA tem hoje as melhores fazendas de agronegócio da pecuária do Brasil, aonde sai os melhores touros, aonde sai o gado mais pesado do Brasil. A CIA foi quem começou a fazer o gado precoce. Eu me lembro na BCZ, quando a gente falou que iria inseminar uma bezerra de 12 meses, muita gente duvidou. E a gente vai ver aqui hoje, que quem esteve aqui o ano passado, viu aqui bezerras que foram inseminadas com 12, 13 meses, vai ver aqui hoje a filha delas. E vocês vão conhecer hoje aqui as bezerras de 12 e 13 meses que nós vamos inseminar esse ano. Vocês vão conhecer 4 gerações aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui, liderado pelo meu filho, Pedro, eu só sou palpiteiro, normalmente eu ligo para ele às 6h30 da manhã e às 8 da noite. Durante o dia eu não consigo. O que eu tenho feito com ele e com Samuel, que é o nosso gerente aqui da pecuária, e com o Ramon, que é da agricultura, todos os dias eu falo com eles. E se eu vou visitar, semana passada eu fui visitar em Maringá e Cascavel. Eu andei 200 e tantos quilômetros de Cascavel a Maringá. Um mar de soja de um lado e de outro. E eu passando numa loja lá em Cascavel, estava lá, uma loja de drones para o agronegócio. Não é esse dronezinho, é drone profissional. Na mesma hora, falei para o Pedro, tem aqui uma tecnologia nova para a gente aprender. Então, é isso que a gente quer disseminar com vocês. O Pedro me pediu para falar um pouquinho da economia. Falar de economia é muito chato, né? Porque se a gente quiser, a gente passa o dia aqui debatendo economia. E eu tenho só 10 minutos, 15 para falar. Mas depois eu pedi ao meu amigo Alberto. O Alberto foi vice-presidente financeiro do Banco do Brasil. Alberto foi presidente de várias empresas do mundo financeiro. Ele foi vice-presidente da Suzano. Ele foi um dos precursores lá que fez o salto que a Suzano deu hoje. Ele pode comentar um pouco da história para vocês. Ele foi vice-presidente da CSN. A gente levou ele para o Santander há 5 anos atrás. Ele foi vice-presidente lá da área de private, da área de fundos, de asset. Então, o ideal, o correto, é ele falar, não sou eu. Mas eu vou
falar um pouquinho aqui e vou deixar ele para fazer um remate do que eu vou falar, ok, Beto? Então vamos lá. Quem está com a... Está aí? Você que vai passar para mim? Por favor, vamos lá. Aqui passa. Passa para mim, é mais fácil. Então põe. Eu tenho uma tese na minha carreira que eu não gosto de ficar olhando para trás, eu só olho para frente. Quando eu olho para trás é para poder aprender os erros e arrumar na frente. O ano retrasado eu tive aqui, a primeira feira nossa, quem estava sentado aqui vai lembrar, quando a taxa de juros estava ao redor de 2%, lembram disso? Eu falei, esse é o momento de pegar dinheiro emprestado em banco, lembram disso? Até a gente fez umas continhas aqui. O ano passado, eu vim aqui e falei para vocês, ó, não peguem dinheiro emprestado, porque a taxa de juros vai subir. Por que que vai subir? Porque a inflação está subindo. Então não é um ano de pegar dinheiro emprestado. E eu tenho uma tese que eu falo para os colaboradores que trabalham comigo nesses 40 anos, para funcionários, que eu digo o seguinte, quando você arruma a casa, você não viaja para o exterior. Você viaja para o exterior, você não compra carro novo. Você compra carro novo, você não arruma a casa. Então, o ano que vem é um ano da gente observar muito. Por quê? Porque a gente vai viver um ano com muitas incertezas, um ano com a taxa de juros ainda muito altas. E eu vou explicar um pouco mais sobre esse assunto. Mas 2021, a gente fechou o ano com PIB de 4,6%. PIB, como é o PIB? O PIB é o total de riquezas que a gente produz, correto? O total de riquezas que o Brasil vai produzir esse ano, ao redor de 12 trilhões, né, Beto? Ao redor de 12 trilhões. Desses 12 trilhões de reais, tem um pedaço que o governo fica com ele, que é ao redor de 33%. Um pedaço nós gastamos. O que nós gastamos? Nós gastamos mais ou menos 2/3 disso. São os gastos das famílias. 2022, a gente deve fechar com 2,6 a 2,8 e o ano que vem a gente cai. Então, a primeira mensagem aqui é, o total de riquezas que a gente produziu nos últimos anos não vai crescer o ano que vem com a mesma perspectiva. Inflação. Repara que a gente, 2021, quando eu falei para vocês que estava começando um ciclo ruim de inflação, depois eu mostro um gráfico à frente, mas Pedro, a inflação o ano que vem ela está menor. Por que que tem esse problema aqui? Exatamente reflexo desses últimos 6 meses, dos próximos 6 meses. Então a gente tem uma ressaca. Quando a gente bebe muito num dia, no outro dia dá ressaca. É mais ou menos isso aqui. Então toda essa briga que ocorreu com o país nesse ano, isso não foi bom. Isso só é ruim para a economia. E o mercado penaliza isso. O dólar, que é importante para nós, em função da compra de adubos, em função da exportação de produtos, ele foi muito alto aqui, caiu. Esse número esse ano, sexta-feira, ontem, ele estava um pouquinho menor do que isso aqui, mas a gente acredita que ele fecha ao redor, né, Beto? De 5,20. E o ano que vem, 5,30. Selic. A Selic é a taxa de juros que o governo paga por aquilo que ele deve. E o governo deve muito. O governo deve muito. Daqueles 12 trilhões lá que eu falei, ele deve ao redor de 80% daquilo. Ele deve muito. E ele paga juros sobre isso. Então pensa bem, o governo pagando um juros de 13% sobre 10 trilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro de juros. E quanto mais juros ele pagar, mais chance o Brasil tem de quebrar. Que é o que acontece com a Argentina hoje e outros países. O ano que vem tem a perspectiva de uma Selic, uma queda dos juros. E ela não vai cair muito rápido. Por que ela não vai cair muito rápido? Por conta das incertezas. Quais são as incertezas? Que é um pouco isso aqui, ó. Está aqui a PEC, né? que é a que o novo governo pediu. Essa PEC,
ela é legítima, seja Bolsonaro ou seja Lula que ganhasse, pediria do mesmo jeito, só que o mercado está olhando o seguinte: o governo foi lá e pediu 200 bilhões. 200 bilhões é muito dinheiro. O mercado disse o seguinte: ó, se aprovar os 200 bilhões, vocês vão pagar caro. Essa taxa aqui vai subir. Então nós temos que torcer aqui para não aprovarem os 200 bilhões. Tudo indica que devem aprovar entre 140 e 150. Se aprovar de 150 para baixo, o cenário é mais positivo. É isso, né, Beto? Muito bem. Então esse é um pouco da floresta para vocês. Lembra que eu falei agora há pouco aqui da inflação? Por que a inflação subiu? Ó? Repare que esse ano a inflação chegou a bater 12%. E ela começou a cair agora. E ela caiu em função de corte de impostos. Ela não caiu em função de redução da demanda. Ainda, a demanda começou a cair. Ela está alta porque a inflação lá fora está alta. Lá em 2002, quando o Lula assumiu, ele teve uma oportunidade muito grande, que o mercado lá fora estava muito bom. Só que agora o mundo está ruim. A Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, nunca tiveram uma inflação de 2 dígitos. Tiveram há 40 anos atrás. Eles estão vivendo agora numa inflação de 40 anos. Então você imagina o seguinte: eu tenho um filho de 30 anos que é empresário, eu estou hipotético, tá? Não é não. Mas vocês têm um filho que é empresário na Inglaterra, que nasceu lá, nasceu bem, montou uma empresa, pegou dinheiro emprestado, só que agora ele tem que dar aumento para os funcionários dele de 12%. Ele não sabe fazer isso. O mundo não sabe mais trabalhar com inflação alta. Os Estados Unidos veio aqui no Brasil outro dia para poder aprender a tratar a inflação. E tudo indica que essa semana passada deu alguns sinaizinhos que a inflação está se estabilizando ao redor de 10%. Não começou ainda, mas que ela pode começar a cair. Se começar a cair, é tudo positivo para nós. Por que é positivo? Porque a gente começou a cair a nossa inflação primeiro do que o mundo. A gente subiu as nossas taxas primeiro que o mundo. Então, pela primeira vez na história desse país, nós estamos um passo à frente do mundo. Isso, teoricamente, isso é positivo para nós. Ok? Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas o mundo continua favorável ao Brasil, que é exatamente o que eu falei para vocês. Então, a população é ocupada está subindo. Vocês viram que o desemprego essa semana bateu 8,3, 8 milhões de desempregados. É um nível muito bom. Se chegar a 4, nós temos pleno emprego, que também começa a ser difícil para o país, um país que não tem infraestrutura. Então tem um equilíbrio aqui. Mas isso aqui é positivo para nós. Rendimento médio. Reparem para vocês verem que o rendimento das famílias, né? Todo mundo que é assalariado aqui, perdeu nos últimos 2 anos. Por que perdeu? Por causa da inflação. Então, inflação alta, a exemplo do que está na Argentina, é ruim para todo mundo. Então, não é positivo para nós. O produto por trabalhador começa a cair, o índice é bom. A massa salarial voltou a subir. O rendimento médio do assalariado voltou a subir. Então, por exemplo, quem teve aumento de salário de 10% com uma inflação de 5%, eu tenho mais poder de compra a partir desse momento. O emprego voltou devendo se acomodar. Então, olha aqui, esse é o dado que eu dei para vocês. Está muito ruim para ler, mas não tem problema, que é o 8,3 aqui, que é a mensagem que eu queria passar para vocês. E a renda, repare aqui que nos últimos meses ela começou a subir. Agora, a gente tem uma população informal ainda muito grande. A gente tem 34 milhões de pessoas na informalidade. Viver na informalidade é muito ruim, pessoal. Eu vou falar uma coisa que muitos podem não gostar aqui, mas tem que pagar imposto. O que a gente tem que torcer e garantir é que o cara que está lá fazendo uso do imposto não gaste errado e não roube.
Mas se o governo não tiver por onde crescer, nós não vamos crescer. Não tem estrada, não tem nada. O que tem que parar é a roubalheira. É isso que tem que acontecer. A gente não pode eleger ladrão para cuidar do nosso dinheiro. Mas pagar imposto é parte da nossa vida. O meu salário não tem discussão. Há 40 anos, eles debitam 30% do meu salário todos os meses. Todos os meses, não tem discussão. Eu nunca fiquei um mês falar, esse mês aqui eu não vou pagar os 30%. Não existe, tem 40 anos que isso acontece. Aqui um pouco já que eu falei para vocês, fatores externos abrem novas perspectivas para o Brasil. A guerra na Ucrânia, se a guerra começa a cair, por exemplo, nós compramos adubos aqui no pior momento esse ano. Tudo culpa do Pedro, né? Falei para ele, não compra, não compra. Aí ele quis comprar adubo no momento errado, ok? Brincadeira. Mas nós compramos adubo no pior momento, naquele pico da guerra. E a gente pagou caro por isso. E muitos de vocês devem ter feito a mesma coisa. A tese tem uma possibilidade que a guerra dê uma arrefecida. Já existem conversações. Isso é positivo para nós, para o futuro. O tema das economias avançadas, né, os juros, as taxas de juros e inflação, que eu comentei com vocês. Então aqui, as previsões para o PIB de 2002 dessas economias foram refeitas para baixo. No entanto, para o Brasil, as expectativas para 2022 são melhores. É exatamente o que eu falei para vocês. A gente saiu na frente do governo. O crescimento da produção agrícola. O Brasil é o país que mais ampliará a produção com a provisão de um aumento de 41% no período de 26 a 27. Então, ou seja, o agronegócio, essa é a previsão de crescimento do agro. A Renata, minha esposa, abriu aqui falando que o agro é importante para o país. Aqui é um bom exemplo. A previsão é positiva. Agora, vamos ter que se ajustar. Crescer com dinheiro de 13%, 14%, 15%, 20% não tem chance. É tiro na água, é ruim. Tem que pensar. Produção para o ano que vem. Tem chance, mais uma vez, da gente bater um recorde, né? 2023. Licenciamento de caminhões. Olha para vocês verem como continua, voltou a subir. Caiu, voltou a subir. Então isso aqui são sinais que a direção é correta. Então, vantagens para o Brasil, né? O que é que está por trás que a gente tem que começar a pensar aqui? Geração de uma energia renovável. Desculpa. Mais barata. O Brasil tem uma chance no mundo de sair na frente com energia mais barata. Seja produzindo a eólica ou seja por todo o sistema integrado. O Beto pode explorar um pouquinho mais. O sistema elétrico, graças a Deus está chovendo, as represas estão cheias, ou seja, o ano que vem a gente não corre risco com o tema de represas também. A liderança em biocombustíveis. Então hoje, quanto mais produzir biocombustível de milho, melhor para nós. Quanto mais produzir combustível de milho, melhor para nós. E qual é a vantagem do milho? O milho também tem uma perspectiva onde pequenas propriedades podem participar. A geração de crédito carbono. Esse é um assunto que eu tenho conversado com o Pedro, tenho conversado com o Alberto, que é um tema para a gente pensar aqui para o futuro. Então, todo agropecuarista que estiver aqui, o ano que vem, nós vamos trazer aqui um especialista para falar para a gente sobre crédito carbono. Porque a gente pode pensar aqui na nossa região em algo que possa ser disruptivo, possa ser importante para o nosso futuro. Nós podemos ter uma mata aqui dando dinheiro para nós. Se vocês sabem, aqui na extrema divisa com o estado de São Paulo, hoje as nascentes de água lá dão um rendimento para quem é dono das nascentes. O cara ganha dinheiro só cuidando da nascente. E é isso que a gente tem que pensar aqui para o futuro. Aqui na minha área aqui, em todas as nossas fazendas, é proibido derrubar a árvore. É proibido, porque a gente acredita que a árvore vai valer mais em pé do que deitada. A gente vai investir pesado nesse assunto nos próximos anos. Isso tem dinheiro na mesa.
E por último aqui, que é toda a combinação e geração de energia limpa, né, que eu já falei. Então, pessoal, é isso. Eu vou passar para o Beto aqui e a gente depois deixa 10 minutinhos para perguntas. Beto, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Na realidade, pouco adicionar, falar depois do Pedro é muito difícil, porque ele, além de falar bem, conhece profundamente a economia brasileira e o mercado de agro. Eu adicionaria, Pedro, em primeiro lugar, a questão de mais global, com esse comentário que o Pedro fez da economia brasileira, os efeitos políticos, que é: o mundo precisa se alimentar. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta e o Brasil faz parte dessa segurança alimentar. Mesmo que os senhores não façam uma exportação de proteína, seja de gado animal, frango ou suíno, e também de soja, milho, os senhores fazem parte de uma cadeia que faz exportação. Então, o mundo precisa exportar. A Índia é um país que mais cresce no mundo hoje, mais do que a China, está com 1,5 bilhão de pessoas, cidadãos de lá, crescendo a 6% ao ano. Nós vimos aqui o Brasil, ano que vem, vai crescer 1%. Imagina um país que tem 1,5 bi de pessoas e lá mais de 600 milhões não comem carne de gado. E, de alguma forma, a China também tem esse crescimento econômico, independentemente de qualquer crise que a gente tenha no mundo atualmente. Esse é um primeiro ponto a destacar, que o Brasil se posiciona como o país na segurança alimentar, sendo a capacidade de produzir. Então, o agro brasileiro ele é muito forte nessa capacidade de suprir alimentação no mundo. O segundo ponto que eu diria também, numa perspectiva global, seria, após Covid, 2 anos nós ficamos, o mundo inteiro, com uma quebra das cadeias de abastecimento. Porque não poderia ter dentro de uma fábrica as pessoas juntas trabalhando. E dessa forma houve esse desabastecimento. Alguns países, como nos Estados Unidos e Europa, perceberam a fragilidade dessa cadeia de abastecimento. Por exemplo, na China hoje continua-se parado em algumas regiões por causa da Covid. O que isso fez? Países como os Estados Unidos e países europeus vão começar a investir em produtos que eles não faziam antes nos seus países. E dessa forma, vai criar uma outra oportunidade para o Brasil. Por quê? O Brasil, independente do ambiente político, de A ou B, ele é um país que tem a capacidade de estar exportando também para os Estados Unidos e para outros países, porque a gente chama que ele é amigável a qualquer país. Isso não é... Eu sei que parece um pouco complicado o que eu estou dizendo, mas provavelmente o mercado americano vai comprar de países que ele tem um melhor relacionamento. Países como a Rússia, como a China, vão comprar de países mais próximos a ele. O Brasil tem um posicionamento que é aberto a todos eles. Esses 2 fatores fazem com que a perspectiva de exportação brasileira seja muito grande. Por último, eu só destacaria também, a pedido do Pedro pai ou Pedro filho, ele falou de dar um case de uma empresa que eu trabalhei de celulose e que eu acho que tem muito a ver com esse modelo mental e de gestão super profissional aqui da Fazenda São Pedro. Era uma indústria de exportação de celulose. O que a celulose faz? É o papel do dia a dia, desde o guardanapo, papel higiênico e um papel que a gente escreve. O Brasil era o terceiro da mundial e perdia para os canadenses e para os escandinavos. Noruega, lá no norte da Europa. Como é que a gente vai ser competitivo com esse time? E o Brasil falou, nós vamos tentar buscar através do melhoramento genético do eucalipto, e os senhores devem ter uma percepção de eucalipto ruim, né? Produtividade baixa, pouco ganho, né? Esse eucalipto era um eucalipto de 15 anos, foi melhorando geneticamente, foi para 12 anos. Hoje esse eucalipto está em 7 anos e meio e as empresas líderes do mercado brasileiro vão buscar esse eucalipto há 3 anos. O que isso fez? Eles geravam o ciclo de eucalipto em dois ciclos, quando todo mundo no mundo inteiro fazia isso em um único ciclo de 12 anos. Eles fizeram o mundo inteiro quebrar e o Brasil é líder mundial hoje de exportação de celulose.
Então, a inovação deles foi através do melhoramento genético. A mesma coisa que se faz hoje na Fazenda São Pedro, para que você tenha um aumento de produtividade, que no final é lucro, através do melhoramento genético, não do eucalipto, e sim do gado. Eu, Pedro, não tenho nada a adicionar, o Pedro foi muito completo aqui. Obrigado a todos e um bom dia aí para os senhores. Pessoal, espaço para umas 2, 3 perguntas. Fala, Zé. O Zé Geraldo quer fazer uma pergunta lá. Enquanto ela leva lá, olha o que ele está dizendo. O eucalipto sai de 12 anos para 7 para 3. É a mesma coisa que nós estamos falando da vaca, né? Antigamente, para inseminar uma vaca com 30 meses, passa para 20 e agora 12. E ao invés da gente ficar 30 anos, vou contar um case aqui de 2 minutos. Tem um amigo meu, que já veio aqui em casa, que é o Gabriel Jaramillo, foi presidente do banco aqui no Brasil. Há 8 anos atrás, eu estava no sábado em casa, ele liga perguntando sobre o tema da CIA, perguntando sobre o tema de melhoramento genético. Porque a Colômbia acabou com aquele tema lá das Farc e tinha terras na Colômbia, como se fosse o Mato Grosso, muito baratas. E ele tinha comprado 20 mil hectares de terra, onde nunca ninguém tinha pisado. Só o Exército e as Farc. Em 7 anos, ele tem a melhor fazenda da Colômbia em gado Seipe, Nelore Seipe. Se colocar a fazenda dele, que nasceu do zero, você já esteve na fazenda dele? Se colocar a fazenda dele, que nasceu do zero, seguramente ela está entre as 20 melhores do Brasil em gado. Ele vendeu touros esse sábado, né? Ele vendeu 30 touros, ele produz 300. Ele só vendeu 30 para marcar preço. Nenhum touro saiu menos do que 30 mil reais. Como é que ele fez isso? Embriões. Ao invés de esperar 30 anos para fazer um plantel, ele implantou 5 mil embriões em 1 ano. Ele agilizou, que é isso que o Alberto está falando com o eucalipto. Pedro, o Brasil hoje somos vários Brasis. Na parte da agricultura, há um tempo atrás se falava na região central, na região do Mato Grosso. Há pouco tempo, alguns anos atrás, começou a se expandir para a Bahia, onde Luiz Eduardo Magalhães hoje tem das melhores produções. Nós temos o Paraná também, que já produz há bastante tempo. O que pode ser feito para a nossa região se tornar um novo Luiz Eduardo Magalhães? Você vê capacidade para isso? Nossa região tem condições de fazer? Que na parte de genética, tinha Lagoa, entrou com a companhia de melhoramento, e hoje, tanto aqui na São Pedro como no Norte de Minas, temos uma produção genética muito boa na área de pecuária de ciclo curto. O que você teria para falar para a gente? Eu falei para o Alberto sobre... Você vem aqui há quanto tempo? 5 anos. Você nota a diferença nesses 5 anos? Talvez vocês não percebam, mas eu que venho uma vez por mês, no mínimo, eu começo a notar diferença na cidade. Se você visita uma região como Maringá, que é a cidade melhor do Brasil para se viver, é o agronegócio que movimenta. Então o que nós temos que fazer na região? Nós temos que movimentar a região tem que ser produtiva. E a gente pode fazer isso de 2 formas. A gente pode fazer isso devagarzinho ou pode fazer com tecnologia. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Eugênio, ou Toninho aqui, quer plantar uma lavoura de eucalipto. O que ele vai fazer? Ele vai comprar a muda que tem no viveiro aqui em tal lugar ali, que demora 12 anos, ou quando o Alberto sair dali, ele vai puxar o Alberto pelo canto e fala assim, me fala onde é que eu compro essa muda que em 3 anos eu posso colocar ela no chão. É isso. Eu vou comprar um touro que eu vou levar 30 anos para poder ter uma genética boa, ou eu vou comprar um sêmen, ou eu vou comprar um touro já testado, ou eu vou comprar um touro que tem tradição. Eu vou montar, quero 1000 vacas. Eu vou inseminar 1000 vacas ou eu posso comprar 1000 embriões? Então, a velocidade é importante, entendeu, Zé? A velocidade é importante. E às vezes a gente acha que é mais caro, não é.
Não é mais caro. Não é mais caro. É só fazer as contas no longo prazo, vocês vão ver que é mais barato. Na agricultura, eu falei para o Antônio, já falei com o Eugênio, a gente tem aqui que criar um núcleo duro aqui. Por que aqui a gente não tem um centro de compras compartilhado? Por que o Alaô que compra sementes aqui, eu compro semente, compra semente, não tem um centro de compartilhado? O pessoal da Grosseria está aqui, todo mundo está aqui, vai ficar bravo comigo com relação a isso. Mas é isso que está acontecendo no mundo. É isso que está acontecendo no mundo. Então, se a gente quer uma região mais rica, uma região mais próspera, nós temos que dar velocidade naquilo que a gente for fazer. Mais alguma? Tudo bom, Pedro? Me chamo Andrei, eu sou do mercado imobiliário, né? E primeiro parabenizar a sua ideia de compartilhar as ideias, é muito importante. Aproveitando duas feras do mercado financeiro, eu queria entender se com a alta da inflação, a estabilidade que está vindo aí em 2023, com a chegada do novo governo, se o mercado imobiliário ele tende a continuar crescendo, não através de políticas públicas incentivadas dele, mas por meio dessa instabilidade financeira que a gente pode estar chegando aí. Só queria saber nessa área. Na prática, quando você tem aumento de taxas de juros, nós estamos com 13,75, mercado imobiliário tendência de queda. Mercado de luxo alto, aumentando, mas uma coisa importante é o seguinte, a previsão de juros alta é para 22, fechando esse ano, e para 23. A partir de 24, uma perspectiva de redução. Então, mas sente. Ele é um ambiente que sente mais. Apesar dele ter de queda, a perspectiva é de queda. E outra coisa, o que vai ser construído vai ser feito a um preço mais alto, que quando o Pedro bota a inflação de 5%, significa que os produtos e os serviços estão mais caros. Então, fazer uma obra nova, ela vem num preço mais caro. Por outro lado, tem dois pontos a destacar. Um é, no governo que vai vir, sem posicionamento político aqui, ele é um governo que vai dar muito foco na construção da baixa renda e o segundo, no salário da baixa renda. Então, de certa forma, você tem um aumento de consumo de alimentação, mais uma vez o agro capturando isso, e também de imóveis Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Mas a média sente impacto negativo, sim.